Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos falar então um pouquinho da filosofia política. Então, vamos pensar o seguinte, né? Que o homem, por natureza, é um ser político, um ser que faz escolhas. Então, a teoria política como parte da teoria do poder. Vamos pensar o seguinte: o termo política, então, vem do grego polis, né? Que servindo para designar desde a antiguidade o campo da atividade humana, se refere então à cidade, ao Estado e às coisas de interesse público, de interesse de todos. A política, então, é uma continuação da ética. Só pode ser aplicada, então, à vida pública, diz Aristóteles. Então, a política, ela depende, então, da reflexão do agir humano também na sociedade. Que o fim único da política é o bem comum. Então, o homem é, por natureza, um animal social e político, diz Aristóteles, que ele depende de conviver em grupos, ele depende de aprovações ou negações. Então, a gente pode continuar nessa linha, dizendo que a política é o processo de formação, distribuição e exercício do poder. Então, esses são os dois tipos básicos de política. Então, a política como um bem comum e a política como exercício do poder. Então, a ação política de interesse geral, de interesse de todos, que se caracteriza pelo uso do poder social, com a finalidade de alcançar o bem comum da maioria do povo. Então, o objetivo, o único da política é o bem comum. Isso precisa ser exigido na sociedade. Então, a ação política de interesse particular que se caracteriza pelo uso do poder social em benefício de pessoas ou grupos privilegiados, desprezando o bem comum. Então, ela tem também a ação política particular, quando alguns fazem suas escolhas, mas em bem próprio, desprezando então aquele bem comum. Pô, a gente vê isso na política, né? A gente vê agentes públicos, agentes políticos que deveriam viver o bem comum, porque são funcionários do povo, vão lá e vivem como se fossem patrões. Vamos pensar então a tipologia das três formas de poder: o poder econômico, o poder ideológico e o poder político. É, vamos continuando então, a gente traz a referência, né? Quem pensou isso, né? Na filosofia política, lógico, foi o Michel Foucault, lá no seu livro Os Micropoderes. Então, o Foucault começa dizendo o seguinte: o Estado, essa instituição todo-poderosa da sociedade, é a instituição política que, dirigida por um governo soberano, detém o monopólio do uso da força física em determinado território, subordinando a sociedade que nela vive. Então, o Michel Foucault relembra isso, mas quem disse isso foi o Max Weber. A origem do Estado, a passagem do primitivo para o civilizado. Vamos lá. Nem sempre então existiram sociedades organizadas em estados, nelas não haviam grupos sociais e as funções políticas eram exercidas por um conjunto de membros da comunidade. Com a divisão social do trabalho, então as funções político-administrativas foram assumidas por um grupo de pessoas que passaram a possuir, então, o poder de impor normas à vida coletiva. Então, vamos pensar o seguinte: o papel do Estado é impor normas, leis à vida coletiva, mas no exercício da individualidade, no exercício da vida de cada cidadão, restringindo esse cidadão para a vivência das leis. Então, assim surgiu o governo e se desenvolveu o Estado. Foi dessa maneira também que a sociedade passou de primitiva a civilizada, ou seja, o Estado nasce quando a sociedade se torna um complexo, se torna um todo. Vários agentes, vários corpos aí, ou vários membros. A gente entendeu o Estado como um corpo e as instituições como membros desse corpo.
Quais são a função do Estado? A função do Estado em relação à sociedade, e a gente pode pensar várias respostas para essa questão, mas a mais aceita são a da corrente liberal e da corrente marxista. A resposta liberal, o que deve ser o Estado? Para o pensamento liberal, então, o Estado deve promover a harmonia entre os grupos sociais, sendo um mediador de conflitos e gerando a conciliação entre esses grupos e assim evitar a desegregação da sociedade. Então, não se revolta um povo inteiro, a não ser que a opressão seja geral, ideia citada aí por John Locke. E a resposta marxista para a ideia de Estado é: o Estado deve interferir nas lutas de classes, tomando partido das classes dominantes, já que o Estado se originou da luta entre as classes e foi controlado pela mais poderosa. Além de que, na maioria dos estados históricos, os direitos eram concedidos aos cidadãos de acordo com suas posses. Se a gente for pensar lá na ideia grega de cidadão, lá para o pensamento grego de cidadão, a gente vai ver que cidadão eram poucas pessoas, somente aqueles que tinham poder econômico e tinha várias restrições, já tais quais a gente já sabe. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre regime político. Grande abraço, tudo de bom e até a próxima.